Olá, pessoal! Estamos aqui para a resolução de mais uma questão do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, para o curso técnico integrado com o ensino médio. Essa prova foi aplicada para os alunos que iriam ingressar na instituição em 2014. Antes de começarmos a resolver a questão 22, eu queria dar um alô para o Gabriel Silva, que nos pediu para resolver essa questão. Alô, Gabriel, boa sorte aí nas suas provas. Vamos para agora a leitura do enunciado. Chama-se de piscicultura a produção e o cultivo de peixes em tanques naturais ou artificiais. Essa atividade é praticada há muito tempo, existindo registros de que os chineses já a cultivavam vários séculos antes de nossa era, e de que os egípcios já criavam a tilápia do Nilo, que aqui está o nome científico, né? Seria algo tipo Saroterodon niloticus, há 4.000 anos. Um grupo de 60 peixes de duas espécies foi posto em um conjunto de tanques. Os peixes consomem no total 800 gramas de ração por refeição. Sabendo-se que um peixe da espécie X consome 1,5 gramas de ração por refeição e que um peixe da espécie Y consome 1 grama por refeição, a quantidade de peixes de cada espécie no conjunto de tanques é a seguinte. E aí temos as opções. Então, pessoal, essa questão é uma questão típica de sistemas. Sistema, né, de duas equações e duas variáveis. Então, as questões de sistemas, elas se dividem em duas partes. A primeira parte é a interpretação dos dados do problema para você montar as duas equações. Muita gente se perde nesse pedaço. Então, essa é a primeira parte que nós temos que superar, né? Conseguir escrever as duas equações de forma correta, e a análise, a interpretação da questão do problema é fundamental para isso. E a segunda parte desses sistemas é o método de resolução. Como nós tendo duas equações e duas variáveis, nós conseguimos chegar ao valor de cada variável. Existe um método, na verdade existe mais de um método. E aí nós temos que saber desenvolver para poder chegar. Também muita gente consegue consegue escrever as equações corretamente, mas não consegue desenvolver o sistema e chegar no valor de cada variável. Então nós vamos ver aqui com calma essa questão para não ficar nenhuma dúvida sobre sistemas, ok? Então vamos para a resolução desta questão. Primeiramente, né, como todas as questões do IFRJ, nós temos que destacar algumas informações, pois existe parte do enunciado que não colabora muito com a resolução, né? Apenas uma introdução, uma contextualização. Então vamos começar aqui com o destaque de algumas informações. A primeira informação que vou destacar é: em um grupo de 60 peixes, ou seja, esse aqui é a quantidade total de peixes. Essa é uma informação muito importante. Em sistemas, normalmente se tem dois tipos de informação. Aqui, o primeiro tipo de informação é a quantidade de peixes, que no caso o total é 600. Vamos continuar aqui analisando o enunciado. Também gostaria de destacar aqui que o total que se consome por refeição é 800 gramas. Nós vemos que esta informação, 800 gramas, já é um tipo de informação diferente. Por isso eu destaquei aqui os 600 peixes, que é a quantidade de peixes, em roxo, e destaquei a quantidade de gramas consumidos em azul. Então são dois tipos de informações diferentes. Elas estão no mesmo contexto, mas um tipo de informação é a quantidade de peixes e outro tipo de informação é
gramas consumidos em cada refeição. Vamos continuar lendo aqui. Nós podemos destacar também, né, ele fala aqui que são duas espécies, denomina X de uma espécie, o nome de uma espécie, e outra espécie se chama Y. E aí ele dá as características. Ele fala que a espécie X, repare aqui que eu estou colocando X como verde, tá? Porque esse é um pedaço, é uma característica de um tipo de peixe, né? O peixe X, a gente vai caracterizá-lo de verde, e ele consome, veja, 1,5 gramas. Por que eu coloquei de azul? Para ficar de acordo com o tipo de informação que nós falamos anteriormente, que é esse valor aqui, 800 gramas. 800 gramas é o mesmo tipo de informação que o 1,5, que é a quantidade de gramas que o peixe X consome por refeição. Que um peixe X consome por refeição, né? 2 peixes X vão consumir 1,5 gramas vezes 2, ou seja, esse 1,5 é a quantidade de gramas que um peixe X consome. Vamos continuar aqui destacando algumas informações. Veja, a espécie Y, né, de peixe, com quantos que eles consomem? Antes de botar quanto que eles consomem, gostaria de destacar, coloquei aqui ó, em vermelho o eixo Y, o espécie Y de peixes. Eles consomem 1 grama por refeição, ou seja, cada peixe Y, um peixe Y consome 1 grama de ração por refeição. Quanto que consumiria 2 peixes Y? Consumiria 1 grama vezes 2. Então, beleza. Essas são as informações que o problema nos dá. Agora nós temos que fazer a interpretação e escrever estas informações de forma matemática, ou seja, temos que escrever as equações do sistema. Então vamos lá. Primeiramente vamos escrever esta equação aqui, ó. X mais Y igual a 600. Da onde eu tirei esse valor? X é aqui, esse X aqui quer dizer quantos peixes X eu tenho. E Y quer dizer quantos peixes Y eu tenho. Isso que quer dizer, X é a quantidade de peixes, o número de peixes X, e Y é a quantidade, o número de peixes Y. E eu sei que a quantidade total de peixes é 600, né? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, um grupo de 600 peixes. Tanto é que eu escrevi, ó, aqui 600 aqui, ó, em roxo, escrevi aqui em roxo também, o X de verde e o Y de vermelho. Então, a quantidade de X mais a quantidade de Y vai dar quanto? Os 600, né, que é o total de peixes. Essa é a primeira equação do sistema. Acho que essa equação aqui é tranquila, né, de entender. Então agora vamos para a segunda equação do sistema. Na primeira equação nós tratamos de quantidade de peixes. Na segunda equação nós vamos tratar outro tipo de informação, que é a quantidade de gramas consumidos nas refeições. Aqui, ó, que vai se relatar nisso aqui, ó. O total de gramas consumidos em uma refeição é 800 gramas. Então vamos fazer uma equação com esse número. Nós vamos escrever a seguinte equação. Quanto que um peixe X consome por refeição? Ele consome, ó, aqui, ó, um peixe X consome 1,5 gramas. Então, um número qualquer de peixe X, né, que na verdade é o número de peixe X, multiplicado por esse 1,5 vai dar o total de gramas que todos os peixes X consomem, ou seja, quantidade de peixes X vezes o que cada um consome, 1,5. Isso quer dizer aqui quantidade de gramas consumidas por essa quantidade de peixe X. E também vamos ter uma parte de ração consumida pelos peixes Y. Quanto que cada peixe Y consome por refeição? Consome aqui, ó, 1 grama. Então vai ser 1 grama vezes a quantidade de peixes Y, né? Lembrando, X, e tanto esse X quanto esse X aqui representa a quantidade de peixes X. Esse Y quanto esse Y aqui representa a quantidade de peixes Y. Já esse produto aqui, 1,5 gramas vezes a quantidade de peixe X representa a quantidade de gramas consumidos pelos peixes X.
assim como essa multiplicação aqui, apesar de ser por 1, né, teoricamente, essa multiplicação aqui representa a quantidade de gramas de ração consumidos pelo peixe Y. E a soma do consumo dos peixes X com o consumo do peixe Y dá o total de gramas consumidos na refeição, que é 800 gramas de ração. Por isso, essa soma aqui, quantidade de gramas de peixe X e mais a quantidade de gramas consumidos pelo peixe Y, dá o total de gramas consumidos numa refeição, que é 800 gramas. Então, beleza, é assim que a gente monta. Então, eu gostaria só para deixar bem claro aqui como eu fiz essa segunda equação aqui, ó. Recapitulando, ó. Pego aqui a quantidade consumida de gramas de ração do peixe X e coloco aqui, ó, essa parte aqui, certo? Bem claro que quantidade consumida pelos peixes X. E o outro pedaço é a quantidade de gramas consumidos pelos peixes Y, né, que é o valor de quantos peixes Y vezes a quantidade de grama consumida por cada peixe. Isso eu coloco aqui, junto aqui nesse pedaço aqui. Beleza? Então, essa é a primeira parte, a interpretação do enunciado. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, isso aqui. Essas são as duas equações do problema. Assim, a gente fecha aquela primeira parte, que é a interpretação do problema para montar as duas equações. Se você ficou com alguma dúvida, pare aqui o vídeo e volte. Não adianta continuar sem ter entendido. Se você está tranquilo, vamos continuar aqui agora a resolução do sistema em si, né? Já interpretamos o problema, já sabemos que o sistema é esse. As duas equações são essas e as duas variáveis são essas. Então agora vamos para a parte de resolução do sistema, que é a segunda etapa de resolução de problemas de sistema. Qual é o método que nós devemos utilizar? Nós temos duas equações e duas variáveis. Só recapitulando aqui, ó, a primeira equação quer dizer um tipo de informação, que é quantidade de peixe. São peixes, né? Quantidade de peixes. E a segunda são gramas de ração consumidos na refeição. Ok? Então beleza. Então, para nós começarmos a resolução, vamos escolher uma das equações. Eu escolhi aqui a primeira equação aqui, x mais y igual a 600. Poderia escolher a outra, isso vai do gosto de cada um, mas você tem que escolher primeiro uma das duas equações para trabalhar. Então, vamos trazer ela para cá para baixo e vamos reescrevê-la apenas. X mais y igual a 600. Não fiz nada até agora, só destaquei ela. E agora, o que a gente tem que fazer com essa equação? Nós temos que escolher uma das variáveis para isolar, ou seja, deixar a variável igual a alguma coisa, sozinha. Aqui, nesse formato aqui, a gente tem uma variável mais a outra igual a 600. Nós temos que escolher uma delas para deixar sozinha. Eu escolhi trabalhar com a variável y isolada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o x e vou jogar para o outro lado, para cá, e deixar o y sozinho. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Passa o x para o outro lado, ele estava somando ao y, passa subtraindo. Então, o y fica sozinho aqui desse lado, não foi mexido. Y igual a 600, que já estava aqui, menos o x que veio do outro lado. Então, mudou o sinal. Então, eu já defini quanto que vale o y. O y vale 600 menos x. Beleza. Acabei de trabalhar com a primeira equação. E agora, o que eu faço? Eu, na verdade, tenho uma referência do y. E agora eu pego a segunda equação. Aqui a segunda equação, voltando aqui no sistema lá em cima. Essa é a segunda equação. 1,5x mais 1y igual a 800. Agora eu vou trabalhar com a segunda equação. Trago ela aqui para baixo. Vou reescrevê-la aqui, ó. 1,5x mais 1y igual a 800. Não fiz nada, não mexi nela ainda. Mas agora, o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui que eu achei da primeira equação, né? Eu isolei o y aqui, y igual a 600 menos x. E substituo esse valor aqui no valor de y da segunda equação, né? Aqui, ó. A segunda equação, vou substituir esse y aqui, ó, por esse valor aqui, olha só. Presta atenção na setinha, ó. A setinha passa pelo y aqui e eu vou, em vez de escrever o y, vou escrever o valor do y, que é 600 menos x. Então, e o resto tudo eu mantenho. Então, vou reescrever a equação substituindo o valor de y. Vai ficar
1,5x, né? Só repetir aqui, ó, 1,5x mais 1 vezes. Onde estava o y, eu abro o parênteses, ó, que eu abri parênteses de vermelho. Entre esses dois parênteses de vermelho, eu simplesmente coloquei o valor do y que eu tinha achado anteriormente. Substitui aqui, 600 menos x, fecha parênteses, igual a 800. Pronto, fiz a substituição. Esse é o pulo do gato de resolução de sistemas. Substituir, agora é só continuar a resolução algébrica aqui desses números. Vamos lá. Repito, 1,5x mais o 1 multiplicando aqui, na verdade não vai alterar em nada, né? 1 vezes 600 dá 600 e 1 vezes menos x dá menos x. Então só repetir. 1,5x mais 600 menos x igual aos 800. Beleza, vou juntar, fazer uma conta aqui do x com x e vou passar os 600 para o outro lado, né? Que ele é número, eu vou trabalhar com outro número aqui, 600 vou para botar junto do 800. Então beleza. Fica aqui, ó, 1,5x daqui menos x. Vai ser igual aos 800, que já estava aqui, menos os 600. Ele estava do lado de cá somando, veio para o outro lado do igual, subtraindo. Beleza, vamos fazer as contas. 1,5x menos x, ou seja, vai dar 0,5x. Certo? 0,5x. E 800 menos 600 vai dar 200. Beleza, passo o 0,5 para o outro lado para achar o valor de x. Dará x igual a 200 sobre 0,5. Quanto dá essa conta? Facilmente chegamos à conclusão que x é igual a 400. E assim achamos já o valor de x. Poderíamos até olhar para as opções, já daria para saber qual que é a resposta certa. Mas eu prefiro concluir aqui a resolução do sistema para que você possa concluir essa resolução junto comigo. Vamos lá. Então vamos continuar a resolução dos sistemas. O que nós vamos fazer agora? Já sei o valor de x. Simples. Voltamos aqui nesse pedaço aqui, ó. Y igual a 600 menos x. Vou escrevê-lo novamente aqui, ó. Y igual a 600 menos x. Agora adivinha o que vamos fazer para achar o y? Exatamente, pegamos esse valor de x aqui embaixo que nós acabamos de descobrir e vamos jogá-lo para cá para cima e substituir nesta equação. Então ficará como y igual a 600 menos o valor de x, né? Que é 400. Pronto, ficou fácil. 600 menos 400, teremos y igual a 200. Então, com isso, concluímos a resolução do sistema. Descobrimos o valor de x e o valor de y. Vamos ver aqui qual é a resposta certa. Vemos, a única opção que tem 400 peixes da espécie x é a letra D. Então, naquela hora que eu falei que a gente já tinha achado o valor de x, a gente já teria como saber que a letra D era a resposta certa, mesmo sem calcular o y. Mas nós calculamos o y e chegamos à conclusão que y é igual a 200, ou seja, 200 peixes da espécie y, né? Lembrando aqui, ó, x e y fazem parte da equação da quantidade de peixes. Aqui, ó, quantidade de peixes. Então, beleza. Então, esse y aqui é y igual a 200 peixes, x igual a 400 peixes do tipo x. Então, beleza. Vamos marcar aqui letra D. Confirmando aqui, letra D, 400 peixes da espécie x e 200 peixes da espécie y. E com isso concluímos mais uma resolução de uma questão do IFRJ. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí. Se você tem alguma sugestão de questão que você quer que nós resolvamos, assim como o Gabriel Silva pediu para nós resolvermos essa questão, coloque aí nos comentários ou nos siga no Twitter e pode pedir também por lá também, ok? E vamos continuar aí na resolução da prova do IFRJ e eu gostaria de parabenizar também todos os candidatos aí que passaram no Cefet, né? Hoje saiu o resultado e desejo boa sorte aí para todos aí na luta aí por uma vaga nas escolas técnicas. Falou, pessoal, abraço.